Alô, Igaraçu! Alô, comarca de Duarte Coelho, caladão direto da comarca dos calados, gravando mais uma videoaula aí para o terceiro ano, o terceirão do Colégio AMEC. Semana passada, Caladão esteve aqui com a primeira parte do assunto de globalização e hoje Caladão vem com a segunda parte. Semana que vem a gente vai encerrar, se Deus quiser, essa temática da globalização. Não as aulas virtuais, que eu acho que isso aí a gente ainda vai passar um pouquinho mais de tempo. É, Venho aqui também para relembrar o terceiro ano, não só o terceiro ano, como também aos demais alunos do ensino médio, cobrar um pouquinho da presença maior de vocês nas videoaulas. Nós estamos colocando as videoaulas, nos apresentando para o Tira Dúvidas e temos sentido falta dessa galerinha aí do ensino médio. Eu tenho sentido falta do meu terceirão também. Então, vamos ver se a gente melhora a partir dessa semana essa presença, essa participação, essa interação tão legal que nós tínhamos no presencial, também temos que ter aqui no EAD. Então, hashtag fica a dica. Participar é preciso, tá bom, galera? Ô Cida. E o interessante é que a gente faz aula de manhã, faz aula de tarde, faz aula de noite, e o vizinho grita, e moto passa, e passa o carro da pizza, e passa o carro do ovo, e passa o carro da coxinha. Aleluia! Era para cada professor ter um estúdio dentro de casa, mas como a gente não tem, então a gente vai gravando do jeito que pode. O barulho de hoje eu acho que deve ser um grupo que está tocando numa igreja que nós temos aqui perto. Eu não sei se é numa casa de festa, enfim. Eu sei que vocês podem escutar aí do outro lado de vez em quando um gritozinho, um som de um instrumento musical. É porque está rolando alguma coisa de som aqui na minha comunidade, eu não sei ao certo. Mas eu não posso ir lá pedir para parar o som, né? Até porque o nosso direito acaba quando o do outro começa. Então, cada um tem que viver diante da sua realidade. Então, aos trancos e barrancos, vamos para mais uma videoaula. Eu falei estudo aí nessa imagem do computador, né? Para relembrar vocês que nós paramos na aula anterior justamente aí nessa figura, nessa evolução, nesse desenvolvimento tecnológico a partir de um computador bem antigo, bem simples. Veja mesmo, eu falei na aula passada que essa primeira foto aí que vocês estão vendo, essa foto do canto superior esquerdo, as pessoas transitavam dentro do computador. Ele era do tamanho de uma sala, de uma casa, de um apartamento. E hoje em dia o nosso computador virou até um relógio. Me parece que quanto maior, menos serventia ele tinha. E quanto menor ele é, mais serventia, mais memória ele tem. Essas coisas de tamanho, memória e capacidade, né? E desenvolvimento são coisas inversamente proporcionais. Bom, galerinha, eu vou trazer hoje, vou começar mostrando para vocês ou intensificando, deixando mais preciso o que é aquela interdependência econômica que nós falamos na aula passada. Essa relação de dependência que os países têm um com o outro. Eu usei até o contexto do coronavírus, onde Brasil, Estados Unidos, Itália, Espanha, os países do mundo inteiro brigando entre si em busca de máscara, em busca de respiradores mecânicos, em busca dos produtos, dos insumos necessários ao combate da Covid-19. E eles brigando, usando seu poder aquisitivo e disputando, vamos dizer assim, a tapa, os poucos produtos que tem no mercado, que na sua maioria vem da China. Olha aí, é um caso de interdependência econômica que está gerando problemática na atual sociedade. Possa ser até que depois desse coronavírus os países comecem a repensar essa história de interdependência econômica, começar a produzir tudo que ele precisa, ainda que em pequena escala no próprio país, porque essa pandemia ela entrou para a história e certamente terá alterações no contexto econômico, no contexto cultural e no contexto do desenvolver, né, da progressão da sociedade
daqui para frente. Eu acho que nós vamos ter novidades aí com relação a esse processo de interdependência econômica. Mas vamos ao texto. Eu peço desculpa pelo meu inglês, eu não sou muito bom do inglês, mas eu vou falando de inglês que eu aprendi lá em São José do Egito, lá nas terras de papai, que para falar disso, papai está escondido, papai está com 92 anos, não disse que não vai pegar coronavírus. E se papai pegar coronavírus e for embora, com quem é que vai ficar a lata do dinheiro que está enterrada nas cebolas de São José do Egito, que o velho enterrou o dinheiro e não disse a ninguém onde estava? Já imaginaram 10 hectares de terra, o camarada procurar uma lata? É processo, viu? Eu vou ter que chamar a turma de arqueologia da Federal, vou chamar os engenheiros do mundo inteiro para cavar um buraco no sítio lá de papai, ver se acha essa lata. Então, em virtude de toda essa questão, vamos usar o inglês de São José do Egito para ler esse texto. Aliás, o texto é em português, né? Mas tem uns nomes aí que estão em inglês, então vai ser o inglês de São José do Egito mesmo. Suponhamos que você vá com seus amigos comer um cheeseburger e tomar uma Coca-Cola no McDonald's. Olhe, olha como o cheeseburger tá diferente, que esse cheese aí é de queijo, né? Mas aqui no Brasil, esse sanduíche aqui no Brasil, a gente deu uma brasileirada e ficou X mesmo, tracinho burger. O brasileiro ele tem que ir para a NASA. O brasileiro é fera demais. Então vamos lá. Suponhamos que você vá com seus amigos comer um cheeseburger e tomar uma Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assista um filme de Steven Spielberg e volte para casa num carro Ford ou num ônibus Mercedes. Ao chegar, o telefone toca, você atende num aparelho fabricado pela Siemens e ouve um amigo lembrando de um videoclipe que começou há instantes na televisão. Rapaz, eu acho que a Siemens nem existe mais, mas troca aí por Motorola, troca aí por Samsung, troque aí por LG, troca por outra marca, não importa isso não. Houve um amigo lembrando de um videoclipe que começou há instantes na televisão de Michael Jackson em seu último lançamento. Você corre e liga seu aparelho da marca Mitsubishi, outra que nem existe mais. E se existir, não está mais no foco. Então você perceba que tem marcas aí no texto que nem existem mais. Ao terminar o clipe, decide ouvir um CD do grupo Simple Red, gravado pela BMG, Ariolas Discos, de propriedade da Warner, em seu equipamento Philips. Até a própria Philips, que era uma marca tão tradicional, ela nem existe mais com tanta força. Se eu fosse ver aqui essa questão do televisores, hoje em dia a Samsung e a LG estão bem à frente da Philips, como também em aparelhos de som. Mas você nota aí nesse texto, onde tem várias, num discurso, numa coisa simples que pode acontecer comigo, com você, no dia a dia, como várias marcas do mundo inteiro, elas estão no mesmo discurso, no mesmo debate. Mais uma vez eu digo, reforçando essa interdependência econômica que nós temos dentro de casa. Como, por exemplo, esse computador que agora eu gravo essa videoaula é Samsung. O meu aparelho de televisão é LG. O meu ventilador é Arno. A outra televisão é Samsung. A geladeira é Continental. E por aí vai. São várias marcas que nós temos em casa. O telefone é Motorola, né? O tablet do Lorenzo é Positivo. Enfim, são várias coisas, são várias marcas que nós temos e fica claro que dependemos de uma marca daqui do Brasil, dependemos de uma marca de fora, sobretudo nesse contexto da tecnologia. Então essa interdependência ela está bem enraizada. Mas eu volto a repetir, talvez depois do coronavírus, os governantes, os presidentes e chefes de Estado pensem um pouco a respeito dessa interdependência econômica entre os países. Seguindo aqui. Veja essa imagem bastante interessante, né? O mapa mundo aleluia, que Hangner não escute isso, mas lembre-se, Hangner, eu sou de São José do Egito, homem. Então eu falei em vez, mas eu corrigi, né? Em vez de aparecer, de repente até ao invés, né? Mas enfim, eu não vim para dar aula aqui de português, foi de geografia. Veja mesmo essa questão aqui do mapa. Era para aparecer o mapa com as fronteiras do mundo. Mas veja, em vez de mostrar as fronteiras e tal, traz
N marcas de produtos, mais uma vez representando que a economia ela ultrapassa as fronteiras, beleza? Então, seguindo aqui uma coisa bem curiosa, para vocês entenderem dessa padronização do consumo, que é uma consequência muito grande da globalização, perdão, além da padronização do consumo, dessa interdependência econômica, também tem esse lance aqui. Veja o que é padronizar consumo a partir desse exemplo que eu vou dar agora. Veja como é interessante que as pessoas, independente de onde estejam, ela tem praticamente um consumo padronizado. Veja esse diálogo que aconteceu na terra do meu padrinho, lá em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Observe bem. Isso aí foi baseado em fatos reais, tá bom? Nas minhas romarias lá. Eu tive a oportunidade de passar e comprar estava comprando uma lembrancinha e escutei esse diálogo de um fazendeiro. Eu acho que era fazendeiro, que ele estava vestido como fazendeiro, com chapéu e aparentava ter muito dinheiro. E um comerciante, um simples comerciante lá do Alto do Padre Cícero. Quem foi no Juazeiro do Norte deve saber do que eu estou falando. Veja o discurso. Fazendeiro, o que tem para comer nessa jossa? E eles são bem ignorantes mesmo. Um negócio desse aqui já era uma briga, mas lá é bem normal. O fazendeiro, ele pergunta, o que tem para comer nessa jossa? Deixa para lá. Coloca para eu, olha, coloca para eu. Um caldo de mocotó, mais cuscuz, carne assada e um copinho de pingado. Cuscuz, carne assada, caldo de mocotó. Acho que tem gente do outro lado aí que não sabe nem o que é mocotó. E um copinho de pingado. Pingado, para quem não sabe, é café com leite. Veja, ele pediu mocotó, tipicamente sertanejo, cuscuz, tipicamente sertanejo, tipicamente nordestino, a carne assada, que é presente também no interior do estado, e um café com leite. O interior do estado não, perdão, o interior do Nordeste. E um café com leite. Ele pediu uma refeição, ele pediu os alimentos típicos daquele lugar. Ou seja, uma barraca, uma lanchonete, um restaurante no Juazeiro do Norte, um fazendeiro do Juazeiro do Norte fazendo questionamentos a um dono de restaurante do Juazeiro do Norte e ele pediu mocotó, cuscuz, carne assada e um copinho de pingado. Veja a resposta do cidadão. Não tem, senhor. Nós só vende lanche. Pastel, salgadinho, hambúrguer, coxinha, guaraná. Não repara os nomes, né? Porque eles falam assim mesmo. Aí o fazendeiro fala, aleluia, só tem pastel, salgadinho, hambúrguer, coxinha e guaraná. Faça o seguinte, meu senhor, tem pelo menos um bolinho de bacia com cajuína. Aí o fazendeiro diz, tem não, senhor, somente chocolate e Coca-Cola. Minha gente, pelo amor de Deus. Camarada no Juazeiro do Norte procura mocotó, não tem cuscuz, não tem carne assada, não tem um copinho de pingado, que é o café com leite, não tem um bolo de bacia, não tem uma cajuína. Nesse local só vende fast food e para acabar de dar a gota serena, siribobéia preta, só vende bolo de chocolate e Coca-Cola. Então você nota que tem aí uma quebra de tradição e uma padronização no consumo. Isso é só em Juazeiro do Norte? Não. Se você for na feira de Caruaru, é do mesmo jeito. Você chega na feira de Caruaru, praticamente você já não vê mais, por exemplo, o milho, a pamonha, a canjica, né, o bolo. Não vê. Bolo de rolo é patrimônio de Pernambuco. Mas quem aqui que tem costume de comer bolo de rolo? Não tem. Então veja como existe a padronização do consumo mesmo. Para quem não sabe, caldo de mocotó é algo parecido com isso aí, tá bom? Cuscuz, para quem não sabe o que é, tá apresentado. O fubá, que você mistura ele com água e sal, deixa ele inchar e depois coloca no fogo. O cara chama de fuba. É isso aí. Carne assada, todo mundo conhece. Pingado. Café com leite. Então, veja, ele pediu mocotó, cuscuz, carne assada e pingado. Aí não tinha, não. Aí o camarada disse, nós só vende lanche. Só tem salgadinho, pastel, hambúrguer, coxinha e guaraná. Fast food.
O camarada, o fazendeiro querendo algo da terra e o vendedor diz que só tem fast food. Mas o fazendeiro, ele é perseverante, ele segue, ele não desistiu. Aí ele pede, ele vai pro checkmate. Então me dê um bolo de bacia, uma Coca-Cola ou uma cajuína. Inclusive essa cajuína São Geraldo é lá de Juazeiro. Aí o fazendeiro pergunta, então me dê bolo de bacia e cajuína. Aí o dono da venda, o dono do restaurante, o dono da lanchonete. Tem não, senhor. Só tem Coca-Cola e bolo de chocolate. Veja como as coisas mudaram. Pediu coisa da terra e não tinha. Só tinha comida que foi trazida de fora para o Brasil. Em especial fast food. É por isso, gente, que aquele trabalho do globalização nós vamos fazer. Porque a culinária, na minha visão, enquanto geógrafo, é o contexto que mais explica esse lance da globalização, esse lance da mistura entre as pessoas, entre os povos e entre a cultura. Então eu queria deixar registrado isso aí, porque é um exemplo muito prático de padronização do consumo, é um exemplo muito real. Você tira pela cantina da escola. Tem tapioca na cantina? Tem não, é. Bolo de rolo tem na cantina? Também não tem não. Serve na cantina um munguzá. Oxe, tu é doido, caladão. Veja só, até na festa de São João, tem festa de São João que a gente vai por aí, que não tem uma comida de milho. Agora um espetinho ninguém arreia, né? Um salsichão, uma coxinha, um pastel. É para você ver como as coisas realmente foram evoluindo e as tradições que tinham anteriormente, elas estão sendo trocadas por coisas que o Brasil está recebendo de fora. Mas vamos seguindo aqui. Nesse lance da globalização, da padronização do consumo, o geógrafo baiano Milton Santos, que é assim, é um camarada de renome na geografia, ele pode até ser considerado como o maior geógrafo brasileiro de todos os tempos. Eu não considero muito não, porque ele é baiano, eu prefiro Manuel Corrêa de Andrade, que era pernambucano, né? Resguardada aí esse bairrismo que eu tenho, esse sentimento pela terra dos altos coqueiros, mas nesse lance de globalização, realmente, Milton Santos ele é além de Manuel Corrêa de Andrade. E Milton Santos, esse geógrafo baiano, ele disse que a globalização tinha 3 mitos. Primeiro, comunicação universal, que todas as pessoas conseguem se comunicar sem dificuldade nenhuma, porque hoje existe uma comunicação, existe uma conversação universal. Milton Santos diz que a globalização prega isso, mas na cabeça de Milton Santos essa comunicação universal ela não existe, por isso é um mito. Outra coisa que a globalização diz que tem é a desterritorialização, o fim dos estados-nações, ou seja, os estados sem fronteiras. A globalização diz que os países não têm fronteira não, mas Milton Santos diz que tem, por isso que é um mito. E essa aldeia global que a globalização tenta mostrar é que tudo e todas as pessoas têm acesso às mesmas coisas e têm as mesmas oportunidades no contexto da globalização. Outra coisa que Milton Santos condena, por isso que ele chama de 3 mitos da globalização. Observe mesmo, comunicação universal. Ele diz aqui que as pessoas podem conversar de onde estão para qualquer lugar do mundo, né? Mas nós sabemos que se não tiver internet, então não tem comunicação universal. Será que dos 7 bilhões de pessoas no mundo, todos eles têm internet? Eu acho bem difícil. Existem pessoas na nossa cidade que não têm internet, existem pessoas no nosso bairro que não têm internet, imagina no mundo inteiro. Então essa comunicação universal depende da internet, e a internet não é 100% em lugar nenhum. Esse lance aí da desterritorialização, também impossível, até porque para sair de um país para o outro, você precisa se justificar aos órgãos competentes. Tem Polícia Federal, tem o lance de tirar passaporte, tem que justificar no outro país. Esse lance aí de desterritorialização, do fim dos Estados-nações, da transição de um país para o outro sem muita burocracia, a gente encontra lá na Europa. A transição, o translado entre as pessoas de um país para o outro. Mas mesmo você podendo sair, por exemplo, de Portugal para a Espanha, para a França, para a Itália, etc., mesmo as pessoas podendo transitar, até mesmo de trem, de ônibus, de carro,
sem maiores dificuldades, num voo, por exemplo, mas cada país ainda continua tendo suas regras. É porque lá vive um contexto econômico diferenciado, vive uma união monetária e econômica que dá oportunidade às pessoas se movimentarem dentro dos países da Europa, dentro da União Europeia, sem maiores dificuldades. Mas isso não é ao longo do... Aliás, isso não acontece em todo o mundo. Por isso que é, de fato, um mito. E o terceiro é essa aldeia global que todos os povos e todas as culturas vivem assim de forma homogênea, se respeitando nas suas diferenciações e limitações. Isso aí também é o mito que a globalização prega. A globalização, gente, trouxe muita coisa boa, mas também muitos mitos. E Milton Santos cita três como mais importante: comunicação universal, fim dos Estados-nações, o fim das fronteiras e o fim da... Aliás, esse lance da aldeia global. Então, de fato, são mitos da globalização. Continuando, consequências da globalização, nós vamos listar aqui e depois comentar algumas figuras. Intensificação do consumismo, quebra de culturas milenares, desemprego estrutural e conjuntural, padronização de hábitos alimentares, crescente desenvolvimento das grandes corporações e empobrecimento dos países, intensificação das desigualdades sociais e diminuição do contato pessoal. Vou listar um a um e explicar. Intensificação do consumo é você comprar sem controle. As pessoas compram sem controle. Nesse momento que nós estamos vivendo, não, porque a turma está guardando dinheiro, né? Com medo da crise. Mas antes da pandemia, Jesus, como a turma comprava, viu? Aleluia. Quebra de culturas milenares, como eu estava dizendo, a questão do alimento, a questão até mesmo do falar, vamos dizer assim. Desemprego estrutural e conjuntural. Para quem não sabe a diferença, eu vou explicar agora. O desemprego estrutural é quando você não consegue se adaptar à evolução das coisas. Então, já que você não se adapta à evolução das coisas, então você fica desempregado e aquele que se adaptou, ele segue o fluxo, ele fica com seu emprego. Já o desemprego conjuntural é quando acontece uma crise econômica, é quando acontece uma conjuntura, acontece um evento que faz com que a economia tenha que regredir e as pessoas sejam demitidas. Bom, essa pergunta realmente foi muito boa. Parabéns a vocês, alunos, que fizeram essa. Gente, é o seguinte, o atual cenário do coronavírus, ele vai se configurar das duas formas, pelo menos ao meu ver, pelo menos no modo de enxergar de Caladão. Primeiramente, nós vamos viver uma crise conjuntural. O coronavírus, diante das suas dificuldades, diante das suas realidades e das suas especificidades que está gerando com fechamento de comércio, com bloqueio de serviços e etc, vai gerar uma crise de momento, uma crise conjuntural feita a partir de um evento específico. A princípio, iremos ter a questão do desemprego conjuntural, que foi um desemprego que foi assim, a diminuição dos postos de trabalho devido a um evento específico que é o coronavírus. Quando o coronavírus passar, muitas realidades que hoje se transformaram verdadeiras, muitas delas vão diminuir e outras vão continuar, outras vão passar a ser também uma verdade. É justamente aí onde entra algumas formas de trabalhar que vigoraram durante o período do coronavírus, como a questão do home office, como a questão do trabalho à distância, como a questão do se dar bem, do se adaptar à tecnologia, do saber entender o computador, do saber entender o celular, entender todo o aparato tecnológico. Isso aí vai ser de suma importância. Quando tudo isso passar, as pessoas que não conseguiram se adaptar ou porventura tiveram dificuldades ou até mesmo não quiseram se adaptar a essa realidade, possam ser que tenham sérias consequências, sérios problemas quando isso acontecer. Aí o que é que aconteceria a partir disso? Um desemprego estrutural devido à evolução tecnológica, a demanda tecnológica que pode existir no pós-coronavírus, as pessoas não se adaptarem a ela, possam ser, volto a repetir, que
chegue a perder o seu posto de trabalho. Possa ser que chegue a perder o seu posto de trabalho ou ainda ter que mudar para outro ramo de atividade. Então, a princípio, o coronavírus é uma conjuntura de momento, né? É um efeito conjuntural. A princípio vai trazer o desemprego conjuntural que está acontecendo agora, neste momento. Mas com o passar do tempo, com o passar dos meses, dos anos, que essa crise sanitária passar, essa crise sanitária for embora, iremos certamente viver uma problemática de desemprego estrutural para aquelas pessoas que de repente não conseguirem se adaptar a essa realidade tecnológica. Algo parecido, por exemplo, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve desemprego porque muitas máquinas substituíram as pessoas, mas também rolou desemprego porque muitos funcionários não se adaptaram a operar a máquina. Onde tinha 10 pessoas trabalhando, foram demitidas 9. Aí você diz, Caladão, por que ficou uma? Isso no contexto de Revolução Industrial, para ser bem didático o entendimento. Onde tinha 10 pessoas trabalhando, ficou somente uma. 9 foi demitida. Aí você diz assim, Caladão, por que não as 10? Porque aquela que ficou foi a única que se adaptou a operar a máquina. E é isso que vai acontecer. As pessoas que se adaptarem a esse novo sistema que nós vamos viver pós-pandemia é que vão ficar trabalhando. Aquelas que não se adaptarem, infelizmente, ou vão mudar de ramo de atividade, ou vão ficar obsoletos e perder seu emprego. E eu estou muito preocupado com isso, porque muitas pessoas ainda têm muitas dificuldades com a tecnologia e, ao que parece, a tecnologia já era a realidade e vai ser muito mais com o passar do tempo. Então, precisamos nos adaptar com certeza, porque eu volto a repetir, muitas vezes vocês acham que é fácil, mas não é. Tranquilo? Então, assim, padronização dos hábitos alimentares, como eu já estava dizendo, crescente desenvolvimento das grandes corporações e empobrecimento dos países. Veja só, essa consequência da globalização é o seguinte, as grandes empresas, elas crescem e os países ficam pobres, né? Estima-se que das 100 maiores economias do mundo, existem 51 países e 49 grandes empresas. O que eu estou querendo dizer a todos é que tem empresas no mundo que são mais ricas do que países. E isso acontece muito na globalização. Intensificação das desigualdades sociais e diminuição do contato pessoal. A globalização, ela também intensifica a desigualdade. É por isso que Milton Santos diz que o aldeamento global é um mito, que o aldeamento global diz que as pessoas têm as mesmas oportunidades. Tem não. Com a globalização, a desigualdade social só fez aumentar em vez de diminuir. E esse lance da diminuição do contato pessoal é aquilo que eu falei na aula anterior. A globalização, ela distancia quem está perto e aproxima quem está distante. Vamos acompanhar aí as figuras. Veja só, vela virtual, santuário nacional, sua devoção, SMS, distância. Minha gente, eu sou romeiro do meu padrinho, eu sou romeiro de Nossa Senhora da Conceição, chego lá, faço minhas preces, independente da crença de cada um aqui, faço as minhas preces, acendo minha vela. Isso é uma tradição de família, mas com a globalização você pode acender uma vela pelo celular. Aí você acende a vela e ainda recebe a resposta. Nossa Senhora agradece. Homem, pelo amor de Deus. E Nossa Senhora vai mandar a resposta pelo telefone, né? Mas isso é uma consequência da globalização. Até a fé as pessoas colocaram dentro de um computador. É mais ou menos o que está acontecendo com os decretos do governador. As igrejas não foram fechadas, independente de religião, os templos foram fechados. As missas e cultos e encontros e reuniões estão sendo feitas toda ela pela internet, pela televisão. Então é uma realidade essa questão aí. Mas o acender da vela eu já acho um pouquinho demais. Mas vamos continuar. Veja só, centro de emprego, inscrições. Até você que ajudava acabou de ser despedida. Eu tenho aí uma charge muito curiosa, um quadrinho muito curioso. Várias pessoas na fila em busca do emprego numa agência de trabalho e a pessoa que atendia na agência de trabalho também acabou de ser demitida. É a questão aí do desemprego presente. Mais uma questão aqui da desigualdade social. Uma família muito pobre e uma família rica.
Uma pergunta à mãe, Fio, aliás, recebe o aconselhamento da mãe. Fio, você vai e pede. Já a outra diz, filho, iPad para você. Veja, é um trocadilho que ele está dizendo com o pedir e o iPad, que é um aparelho da tecnologia que as crianças adoravam na época. Hoje já está até mais ultrapassado. Mas é uma charge, é uma curiosidade, é um gracejo, na verdade. A outra foto, veja só, crianças brincando na rua, peão. Meu Deus do céu, eu joguei tanto peão, rodei tanto peão e bola de gude e caladinho, o negócio caladinho é celular. Caladinho acho que nunca rodou um peão na vida dele. E eu fiquei feliz essa semana que ele aprendeu a andar de bicicleta. Mas o negócio de caladinho era celular, era notebook, é Netflix, é Sky. Estudar que é bom nada, né, Caladinho? Tô ligado em você, viu? Mas brincadeiras como essa, que nós, da geração dos 30 anos, 40 anos, 50 anos, brincávamos, basicamente nem existe mais. É muito complicado. Mas isso é outra conjuntura. Também tem violência, tem uma série de coisas envolvidas que não faz com que os pais permitam mais as crianças na rua brincando, como era na minha época. Uma outra foto aqui, o lance das compras virtuais, também é uma consequência da globalização. Continuando aqui, gente, o slide, já para a gente encerrar. Calador já falou demais, está um pouco cansado e com sede. Veja só, um casal, né, na hora de dormir, a mulher com um notebook e o homem também. Em vez de eles estarem conversando sobre o dia a dia, sobre a família, sobre os problemas, eles estão cada um no seu mundinho do notebook, falando com pessoas diferentes. Aquilo que eu disse, distancia quem está perto e aproxima quem está longe. Olha aí, outra consequência da globalização é essa daí, a educação à distância, tão presente. Veja, se não fosse a globalização, nós jamais poderíamos estar dando continuidade ao conteúdo, aos assuntos, ao bate-papo, se não fosse a internet, se não fosse o EAD, se não fosse a rede mundial de computadores, se não fosse o computador, se não fosse o celular, nada disso seria possível acontecer. E essa última imagem aí é os aparelhos eletrônicos, né, as redes sociais e a tecnologia que interliga o mundo. São as consequências da globalização, queridos. Espero que vocês tenham entendido. Esse assunto ele é bem bacana, mas puxa muito para uma discussão, puxa muito para um debate, e eu preciso que vocês participem do Tira Dúvidas. Não é somente Caladão estar aqui gravando videoaula, trazendo explicação, não só Caladão, como Diego, como Hangler, como Diana, como Rubens, como Thalita, eu não vou nem citar, para não, como Arthur de Pirajuí, salve, salve, Galetinho de Pirajuí, mas assim... vocês precisam participar, assistir às aulas, participar dos Tira as Dúvidas também, tá bom, médio? Então fica a dica aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, beijo!